Agora para 2026, eu estou com uma meta muito ambiciosa: construir a vida dos sonhos em 365 dias. E eu tive a ideia de gravar esse único vídeo aqui para o YouTube para que você possa acompanhar e para que você possa também se inspirar naquilo que eu vou fazer nos próximos 365 dias. Na verdade, já começou, né? Porque nós já estamos no final de janeiro. Para você que é novo por aqui, meu nome é Tamires Aleluia. Geralmente nesse canal você vai ver devocionais, covers de louvor, porque eu canto na igreja há muitos anos. Você vai ver devocionais, você vai ver mensagens sobre casamento, sobre autoestima, enfim. Essa é a nossa pegada aqui no canal. Porém, eu acho que esse projeto que eu vou trazer é tão importante, tão importante, tão importante, que eu pensei muito. Eu ia abrir uma conta na rede vizinha só para documentar isso, mas eu pensei assim, não, vamos fazer um vídeo longo e se o pessoal gostar, a gente faz a parte 2, se não, a gente faz só a parte 1 para deixar documentado em algum lugar o dia, o momento em que a gente tomou essa decisão. A gente, no caso, eu, né, Elza e Tamires e Aleluia e Anselmo junto. 4 em uma só. Então eu fiz 5 pontos, dividi em 5 pontos, como que eu cheguei a isso e o que tem sido esse projeto. Então, a princípio, é o projeto Construindo a Vida dos Sonhos. Tamires, o que é construir a vida dos sonhos? Primeiro, é saber o que você quer, né? É saber o que você tem vivido nesses últimos anos que não faz parte daquilo que você realmente quer viver. Depois que eu analisei isso, e o final de 2025 foi um ano muito reflexivo, em que eu pensei muito nos meus negócios, no estilo de vida que eu tava levando, e eu já tinha alguns preconceitos referentes a 2026, né? E um deles era voltar a treinar de qualquer maneira. E aí, depois de descobrir o que eu não queria mais na minha vida, eu dei alguns passos para trás e também dei muitos passos para frente em direção à vida que eu realmente desejava e desejo. Então, depois disso, primeiro ponto, você vai descobrir o que você não quer mais. O segundo ponto, eu criei uma rotina. Eu gosto muito de anotar as coisas, né? Dá pra ver. Eu gosto muito de anotar as coisas, eu gosto de ter todos os meus compromissos, tudo que eu vou fazer. Eu acho que isso é um hábito que eu criei na época que eu fui secretária, que eu trabalhei em escritório. Então eu gosto de anotar tudo que eu tenho para fazer eu gosto de anotar. Planos, projetos, compromissos, tudo eu gosto de anotar. Ah, põe no celular. Até serve para algumas coisas, mas na maioria das vezes eu gosto de anotar. E eu tenho prazer em ir riscando quando eu vou concluindo cada tarefa. Então eu fiz uma rotina. A prioridade era ter o meu devocional todos os dias. Então, se eu vou na igreja, pode ser que eu faça meu devocional lá, porque eu sempre chego mais cedo, então eu consigo orar, consigo ler a Bíblia, consigo fazer várias coisas lá na igreja. Mas os dias que eu não fosse pro culto, eu tinha que ter religiosamente, sagradamente, os meus horários de devocionais para falar com Deus. Outra prioridade que eu coloquei dentro da minha rotina foi tomar sol. Sim. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho uma aparência meio pálida, né? Minha mãe vive falando que eu sou amarela. Então, eu gosto muito daquele ar de bronzeada, dourada. Eu amo essa cor. Mas geralmente essa cor só vem quando? Quando a gente vai pra praia, né? E não é o caso no momento. Então eu coloquei como objetivo tomar 10 minutos de sol todos os dias pela manhã assim que eu acordo. Existem vários benefícios, mas eu não sou daquelas que só vê os benefícios, lê os benefícios em algum lugar e começa a fazer sem análise criteriosa. Não. Eu sei que tomar sol pela manhã ajuda o corpo a liberar vitamina D, que a maioria de nós não tem a porcentagem necessária dentro do organismo. Eu sei que o sol pela manhã, ele ajuda a liberar também o cortisol, para você tirar aquela sensação de
cansaço, sabe? Quando a pessoa levantou, mas não acordou. O sol, a claridade, ajuda a despertar o corpo e saber que já tá no momento do dia. E eu gosto dessa corzinha mais bronzeada. Então, por que não juntar o útil ao agradável? E os meus exercícios diários. O exercício é algo que eu coloquei como saúde. Na verdade, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu coloquei como saúde. Por quê? Porque eu já vou fazer 37 anos. Eu sei que não parece, eu sei. Mas em março eu faço 37 anos. E por mais que eu ame ser magra e eu não me vejo de outra maneira, eu sei também que as pessoas magras, depois dos 40, elas começam a ter a tal da sarcopenia, que é a perda de massa magra. Então, tudo aquilo que eu conquistei durante meus 30 e tantos anos de vida, provavelmente eu comece a perder por conta de queda de hormônio e fases da vida, né? É algo natural para quem envelhece. Então, eu sei que a saúde dos meus ossos depende muito da saúde do meu músculo. E eu costumo falar pro meu esposo que a gente só tem duas opções na vida. Ou você é uma pessoa que se exercita e a sua máquina, seu corpo, continua ativo, ou você é uma máquina parada e máquinas paradas travam. Não tem outra escolha. Ou você é ativo ou você não é ativo. E eu, desde muito nova, eu sempre fui envolvida com exercícios físicos, né? Então, quando eu tava na 4ª série, eu tive acesso às aulas de balé. Eu fiz balé por anos, eu me apresentei no Teatro Municipal da minha cidade diversas vezes, participei de espetáculos. Eu quase cheguei a subir na ponta, mas aí eu tive uma lesão no meu joelho e isso atrapalhou muita coisa. Depois do balé, eu fui pro SESC Senat, comecei a fazer os treinos. Lá eu fiz de tudo, eu fiz zumba, eu fiz... eu esqueci, gente, o nome das coisas que tem lá, mas enfim, eu continuei a minha trajetória esportiva e durante muitos anos. Depois eu saí do SESC Senat, acho que eu fiquei uns 10 anos no SESC Senat. Depois eu saí do SESC Senat e fui para a academia Just Fit, finada Just Fit, que hoje é Smart Fit. Treinei lá por mais de 2 anos, né? O Tausch tinha convênio lá, então eu tinha o pacote mais premium e pagava o pacote básico. Depois disso, eu parei. E isso deve ter uns 5 anos que eu parei de treinar. Só que existe uma coisa muito legal que Deus criou no nosso corpo, que é a memória muscular. Então, por mais que eu não fizesse nenhum exercício de força há muitos anos, o meu corpo, ele tinha essa memória muscular guardada. Então, eu fazia caminhadas. Esse ano, no final do ano passado, eu voltei a andar de bike. E aí eu fui percebendo que uma coisa ajudava a outra. Então, por exemplo, as minhas dificuldades com a bike é o quê? Que a minha perna dói demais. Por que a minha perna dói demais? Porque o músculo da minha perna precisa ser trabalhado. Então, o que eu pensei? Se eu começar a treinar em casa, eu vou fortalecer os meus membros inferiores e na hora do pedal isso vai ser muito mais fácil. Então, uma coisa vai ligando a outra e aí você vai voltando a ter amor pelo esporte. E dentro do meu devocional, eu comecei a usar, em um dos cultos que eu dirigi na tarde da bênção durante as férias, o cooperador Igor falou sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E ele falou muito sobre profetizar naquilo que você não tá vendo. E essa palavra depois foi confirmada durante todo o culto pelas outras oportunidades. E eu tenho feito isso no meu devocional. Então eu tenho profetizado sobre a minha casa e os meus negócios. Tudo que eu quero ver acontecendo esse ano.
Depois eu fiz os meus planos a longo prazo. Mas antes, deixa eu voltar no terceiro ponto que entra junto com a parte dos exercícios, tá? Eu pego treinos na internet, então eu faço segunda, quarta e sexta religiosamente, sem falhar. Tamires, eu não consigo treinar em casa porque eu não tenho disciplina. Prazer, seja muito bem-vindo à vida adulta. A vida adulta a gente faz o quê? A gente faz o que precisa ser feito. Como a minha saúde esse ano é prioridade, então não tem essa de, eu não consigo, eu não dou conta. Não, eu vou ter que conseguir e eu vou ter que dar conta. Mas eu acordei tarde. Não importa a hora que eu acorde. Eu vou fazer o que precisa ser feito, tá? E aí, eu trouxe esses 2 suplementos, que é o que eu tô usando no momento. Lavitan, de A a Z Mulher. Que ele tem zinco, ferro, vitamina C, manganês, vitaminas riboflavina, B9 e ácido fólico. Ele é 1 por dia. Gente, eu achei na Shopee. Se não me engano, é Drogaria Clara. Se não me engano, ela é do Mato Grosso ou do Rio Grande. Não vou lembrar. Mas, porém, todavia, eu paguei muito barato. E ele dá para 2 meses. Depois, eu comprei esse daqui que eu tô usando também, que é óleo... Ele é Primula Femme. Ele é 500 miligramas. Eu já usava, mas não dessa marca. E aí eu aproveitei e comprei tudo CIMED, também paguei muito barato na Show. Acho que eu paguei 27 nesse daqui e 11 reais nesse daqui. Esse daqui ele vem o óleo de linhaça de Prímula, semente de borragem. Tudo junto. Esse daqui é 2 por dia, esse daqui é 1 por dia. E aí eu tô tomando eles. Esse daqui ele ajuda a crescer cabelo e ajuda nos sintomas da TPM. Esse daqui é para o seu corpo funcionar da melhor maneira possível, porque não sei se você sabe, mas o seu corpo é uma máquina e o combustível dessa máquina são as vitaminas e minerais. Então, se o seu corpo tá 0 vitamina, ele não vai funcionar como ele deveria. Quer ver uma coisa? No final do ano, eu tava muito cansada, cansada assim, de acordar e não conseguir abrir o olho, não conseguir sair da cama, porque parecia que tinha um peso muito grande em cima de mim. O meu corpo, ele tava muito debilitado. Foi só começar a tomar as vitaminas. Eu tinha parado com as vitaminas. Então, isso é uma prioridade para mim esse ano. Pode faltar tudo, mas as minhas vitaminas não vão faltar. Isso daqui é uma coisa que não vou parar de tomar. E aí, você começa nessa história de vitaminas, você conhece várias coisas. Então, por exemplo, nesse primeiro semestre eu tô tomando de A a Z e o Prímula. Mas eu já tô fazendo estoque do Lavitan Cabelo e Unha, que é o Femme. E eu já tomei ele, mas eu vou tomar por 6 meses direto no próximo semestre pra ver como que vai ser. Eu tava tomando ele e o Prímula ano passado. Mas aí o AZ, ele é mais completo e eu acho que eu tava bem precisando porque o meu corpo começou a responder de uma maneira bem diferente. Outra coisa que eu mudei também para ajudar no ganho de massa magra foi o aumento das refeições. Eu tenho uma facilidade muito grande em não comer, em ficar sem comer, principalmente quando eu tô empolgada fazendo alguma coisa. E eu tenho muita facilidade de perda de peso. Então, eu aumentei para pelo menos 3 refeições por dia. Não adianta, eu não tomo café da manhã. Agora deve ser umas 9 horas. Eu acordei às 6 e pouquinho. A única coisa que eu fiz até agora, minha caneca tá ali atrás, foi tomar meia caneca de leite vegetal com café. Não consigo tomar café da manhã, comer, raramente, só final de semana. Então, o que que eu fiz? Geralmente, minha primeira refeição é 2 horas da tarde, que é o almoço. Então, eu me obriguei a almoçar, fazer um café da tarde e jantar. Eu preciso ter essas 3 refeições no dia para que o meu corpo tenha material para trabalhar e construir essa massa magra. Já tem, hoje é dia 29 de janeiro, já tem praticamente 30 dias que eu tô nesse foco e o corpo
Ele responde: ai, Tamires, mas é só 30 dias, não dá pra ver resultado em 30 dias. Dá, e muito. O corpo começa a mudar. A primeira semana que eu treinei em casa, eu tenho que ter muitos cuidados, por quê? Porque eu não tenho o mesmo corpo e a mesma resistência de 5 anos atrás, né? Uma coisa é você ter 31, outra coisa é você ter quase 40. Então, eu comecei com 10 minutos de treino e aí eu fui intensificando. Na primeira semana, com 10 minutos de treino, gente, vocês não têm noção de como o meu corpo ficou. Eu não conseguia andar, eu fiquei muito dolorida quando eu voltei a treinar. E agora tá muito de boa. Eu voltei a transpirar, eu voltei a olhar pro espelho e falar assim, nossa, uau, né? E acho que pra mim essa é uma das melhores sensações, porque você se sente muito mais poderosa pra fazer aquilo que você precisa fazer. Bom, já falamos do tópico 1, que é construir a vida dos sonhos, identificar o que quer e o que não quer. 2, construindo uma rotina. 3, comidas e refeições e suplementos. Uma coisa muito legal sobre os suplementos é que a gente vê muitos influencers falando que você não precisa usar suplementação, porque você tem que passar por um médico e tudo mais. Vou falar pra você o que eu fiz, tá? Eu comecei a ver fotos do meu cabelo liso na época que eu trabalhava na Nicei. Porque quando você trabalha em farmácia, meu querido, você quer experimentar tudo. Então, eu tomava muitas vitaminas, muitas. Há 10 anos atrás, eu gastava, sei lá, R$ 300 por mês em farmácia. Comprando suplemento, comprando isso, aquilo. Eu amava testar essas coisas. E aí, o que aconteceu? O meu cabelo era muito mais grosso, gente. Se você for pesquisar sobre os componentes do fio de cabelo, você vai perceber que ele é composto por vitaminas, minerais e também por proteína. Então, tudo o que eu estou fazendo nessa vida dos sonhos que eu estou construindo durante o ano de 2026 também tem a ver com o meu cabelo dos sonhos, que é um projeto. Eu não quero só ter um cabelo longo, eu quero ter um cabelo bonito, cheio, saudável, né? Então, eu comecei a estudar muito essas coisas para que eu pudesse usar isso em mim. Então, eu tô fazendo o teste da suplementação também, para ver como o meu cabelo responde, para ver como ele vai se tornar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Quarto ponto, planos a longo prazo e ansiedade. Se você, assim como eu, quer tudo para anteontem, isso é algo que você vai ter que trabalhar muito no seu plano de construir a vida dos sonhos em 365 dias, porque 365 dias não é um dia, não é uma semana, não é um mês, é um ano. E o longo prazo é bem complicado. Eu fiz os meus planos e projetos para esse ano e Deus vai ter que trabalhar muito dentro de mim, do meu coração e da minha mente para quebrar a minha ansiedade e também para que eu tenha paciência para esperar as coisas acontecerem, porque eu fiz muitos planos de longo prazo, e me manter constante durante um ano, mesmo que as coisas não estejam acontecendo, mesmo que eu não esteja vendo, né, igual Ezequiel lá no vale, ele estava profetizando e ele não estava vendo nada, e aí de repente ele começou a ouvir os barulhos de ossos se juntando, de nervos crescendo, carne crescendo e aquele exército se levantando. Então eu vou ter que ter essa paciência de esperar e acreditar que vai dar certo. Quinto e último ponto é que você já começa a ver a diferença, né? O abdômen trincando, a coxa assumindo celulite, se tornando mais... Gente, é sério. Com 30 dias de treino, eu tava mostrando pro meu esposo esses dias, a minha coxa já tá desenhando, né? Você já consegue ver ali o músculo tomando forma, a parte, e eu não tô treinando, tá? A parte superior, tô treinando só a parte inferior. Mas parece que todo o seu corpo começa a responder. Então, assim, eu tô bem feliz, tô bem realizada. E em um mês eu já tô vendo muitos resultados acontecendo, imagina daqui um ano, né?
E é por isso que a parte espiritual tem que fazer parte disso, né? Você ler a Bíblia, você orar, você profetizar, você ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele vai te ajudar a acalmar o seu coração para que você possa ter paciência de esperar as coisas acontecerem sem surtar e sem perder noites de sono, né? Eu fiz planos não apenas para minha vida pessoal, mas também para minha vida profissional, minha vida financeira, né? No ponto 2 de criar uma rotina e no ponto 1 de identificar aquilo que eu não quero mais e aquilo que eu realmente desejo conquistar para minha vida, eu coloquei todas as áreas da minha vida, meu casamento, minha empresa, minha saúde, né? E eu sei que a gente tem a vida que a gente quer. Então, se eu me levantar hoje, nesse início de ano, e eu profetizar e eu olhar para aquilo que eu quero, eu sei que vai dar certo. Ah, para andar de bike também, porque eu não tinha mais roupa para treinar, né? Eu não tinha mais roupa para treinar. Para andar de bike, eu comprei um macaquinho na Shopee. Gente, eu paguei acho que R$ 30 no macaquinho. Ele é lindo, lindo, lindo. Tô até pensando em usar ele na praia, porque eu não gosto de usar biquíni na praia. Ele tem as costas todas abertas, ele é alça bem fininha, ele é mais decotado aqui. E ele é shortinho, né? Porque ele é macaquinho. Uma gracinha pra treinar. Me achei, porque eu comprei o P, não passou das coxas, aí troquei, pedi o M. O M ficou em cima, mas como eu vou ganhar massa, né? Eu já sei que o próximo macaquinho que eu vou comprar tem que ser G, pra ele ficar um pouquinho folgado, porque o M já tá no ponto, assim. Então eu tô bem feliz com esse ano, com o que esse ano trará. 2025 foi um ano desafiador, foi um ano que aconteceu coisas assim que eu não imaginava que aconteceriam. Deus deu graça, a gente sobreviveu a 2025. Foi muita oração, muita guerra, muita peleja, mas em nome de Jesus eu profetizo que esse ano de 2026 será um ano de colheitas, em que a gente vai ver o resultado das nossas sementes plantadas, a gente vai ver o resultado das orações, a gente vai ver o resultado dos propósitos, né? Eu tô em propósito de jejum, eu faço jejum de 24 horas no domingo para segunda. Domingo eu almoço por volta das 2, 3 horas da tarde. E aí eu vou pra igreja e aí eu volto. Eu não como nada. Durante a segunda-feira também não. E aí eu faço a minha refeição novamente na segunda, por volta das 3 horas da tarde. Faço propósito de oração, faço os meus devocionais, leio a Bíblia. Em nome de Jesus, em 2026, a gente vai ver o cumprimento da promessa, a gente vai ver o resultado de tudo isso que a gente está semeando e plantando no mundo espiritual. Em nome de Jesus, 2026 vai ser um ano mais leve, né? Deus vai nos agraciar com um ano de paz, de prosperidade e de leveza, porque a gente precisa. Que o Senhor revista a mim e a você de força, de graça, de ousadia e de misericórdia para que a gente possa ter um ano abençoado. E aí, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse projeto Construindo a Vida dos Sonhos em 365 dias. E me conta também se você vai fazer isso aí pro seu ano e quais são os seus objetivos para esse novo ano que já começou. E domingo já é fevereiro, gente. Vocês têm noção disso? Que o tempo tá passando muito rápido? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e de se inscrever no meu canal, porque a meta é bater 1.000 inscritos e a gente tá quase lá. Já passamos metade do caminho, estamos quase lá.